Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Estou aqui novamente nesse vídeo, nesse novo podcast aí que nós estamos começando esse trabalho para evangelização, para que o nome de Deus venha ser glorificado, exaltado e bendito para tudo sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou pastor da igreja Avivamento Semeando Fogo. Nossa igreja fica aqui na região de Boston. E estou muito feliz nesse dia de hoje, receber meu amigo, né? Tem uns tempos agora aqui na América, está passando um período aqui na América fazendo a obra. Estou muito feliz de ter conhecido esse homem de Deus e muito feliz que ele está aqui conosco nesse dia tão especial, que eu vou estar fazendo uma entrevista com ele, pastor Vinícius, né, homem de Deus, da cidade de São Paulo, cidade de Sertãozinho, né, pastor? Do Isso. estado de São Paulo. Paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma alegria estar aqui nesse podcast com o pastor Alexandre. Eu sempre oro, peço para Deus apresentar os amigos dele. E Deus apresentou esse pastor aqui, pastor muito sério aqui na América, na região de Boston. E para mim é uma alegria compartilhar da parte de Deus, um pouco do meu testemunho, um pouco da palavra do Senhor nessa tarde. Eu creio que vai ser sobrenatural aquilo que Deus vai fazer aqui nesse meio. Fique acompanhando aí, compartilhe com mais alguém, porque nós cremos que será céus abertos aquilo que Deus vai fazer e falar através das nossas vidas. É isso, pastor Alexandre? Glória a Deus. Então estamos aqui, né, nesse dia tão especial, né, compartilhando um pouco da experiência do pastor Vinícius. Sim. Eu acredito que será notória a presença de Deus e muitas vidas será impactada para a glória de Deus. Amém? Amém. Pastor Vinícius, diga um pouquinho do quem é o senhor, onde o senhor mora, né? Eu acabei de falar, mas diga aí onde você mora, onde é a sua igreja, quem é o pastor Vinícius diante dessa terra. Então, eu sou o pastor Vinícius Pereira, né? Tenho uma história, né? Uma trajetória na presença do Senhor. Sirvo ao Senhor desde criança, desde os meus 10 anos de idade eu já ia para a igreja, né? Sozinho, através do convite de uma amiga na época de escola. E desde lá eu não parei mais, né? Eu sou da cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo. Cidade pequena, 150 mil habitantes. Sou pastor lá da Catedral Jesus e a Cura, pastor presidente, juntamente com a minha esposa, pastora Silvânia. Sou pai de 2 filhos, abençoado com ela, que é o Isaac e Glória a a Deus. Stephanie. São minhas heranças, né? E estamos aí servindo ao reino, né? Que Servindo ao bênção. reino, crendo que Deus vai continuar a cumprir uma chamada. Sempre Deus me dá a oportunidade de estar aqui na América, para estar ministrando, já estou aqui um mês. Deus tem feito coisas grandes. Eu creio que vai continuar fazendo. O pastor Vinícius é um homem sério, que ama os mistérios de Deus, ama servir ao Senhor. E eu quero continuar nessa empreitada, deixando a chama sempre acesa sobre o meu coração chamado Espírito Santo, pastor Alexandre. Glória a Deus. E que maravilha, né? Vemos que o senhor é um rapaz novo, né? Tem quantos anos você tem? Eu tenho 27, pastor Alexandre. Né? E o pastor Vinícius, irmãos, ele veio de uma trajetória diferente da minha, né? Eu conheci o mundo, vivi nesse mundo de perdição. E o pastor Vinícius veio do lá evangélico, né? Sim, desde criança, né? Servimos ao Cresceu. reino, né? E envolveu no futebol. Isso. Como foi a sua entrada no futebol? Como foi a sua saída do futebol? O que aconteceu para você largar, né, o seu sonho? Porque era o meu sonho de ser jogador de futebol, só que não deu certo, não. Né, eu tentei ser jogador de futebol, só que não nasci para isso. Mas você teve, né, teve uma carreira no futebol, né, sonho de qualquer criança, né, jogar um profissional, trazer um recurso bom para a família, né, mudar a história da sua casa. Isso. E você teve esse caminho, né, jogou com grandes nomes no futebol. Isso. E o que fez você, né, o que foi o despertar do Senhor sobre a sua vida, para você largar tudo isso, para você servir a Jesus? Pois bem, vamos lá, pastor Alexandre. Eu falo que foi algo extraordinário, né? Meu sonho desde criança era ser atleta de futebol profissional. Só que sabemos que esse é o sonho da maioria das crianças brasileiras, né? Acho que 95% das crianças, se você perguntar qual é o teu sonho, eles vão falar, ser jogador de futebol. E no meu caso não foi diferente, né? Eu tinha um sonho, mas faltava a oportunidade. E eu me lembro, em um dia eu estava num culto, eu tinha 12 anos de idade, na igreja em Cruz das Poças, do lado do Sertãozinho, chama Sinos de Belém, Missão das Primícias, missionária Vera lá, e o pastor Francisco.
E eles trouxeram um pregador naquela noite. E Deus tomou esse pregador para falar comigo. E falou comigo desta forma: assim te diz o Senhor, te levarei para as nações por causa de um talento, que é aquilo que eu fiz, né, durante muitos anos, que é o futebol. Mas quando você estiver no auge, eu vou fazer você parar e voltando a minha palavra, e voltar pregando a minha palavra, assim diz o Senhor. Isso a mim foi muito impactante, porque depois que eu recebi essa profecia, essa palavra vinda do altar, minha vida nunca mais foi a mesma, pastor Alexandre. Eu me lembro que foi um empresário na minha cidade fazer uma avaliação. Eram 200 atletas, pastor Alexandre, 200 atletas. E no meio desses 200 atletas eu fiz a avaliação. E no meio desses 200 passou 9. E desses 9 eu estava no meio. Depois da profecia começou minha trajetória no futebol. Eu me lembro, eu com 13 anos de idade, eu já estava na base do Palmeiras, morando em alojamento, então eu tive que renunciar à minha própria infância para viver o meu sonho. Sabe, você acordar todo dia de manhã com medo de ser mandado embora, sabe, aquela pressão mesmo, aquela responsabilidade de eu preciso dar uma vida melhor para minha família. Então, eu desde novo aprendi a lidar com pressões, aprendi a lidar com perseguições, porque o sucesso incomoda. O sucesso, ele traz inveja. Mas se Deus estiver no controle, Ele nos blinda mesmo mediante a tudo isso. Aleluia, Deus. E eu me lembro que tive uma breve passagem pelo Palmeiras. Depois do Palmeiras eu fui pro Atlético Mineiro, lá conheci grandes nomes, como Ronaldinho Gaúcho, estava na época no profissional lá, Bernard, goleiro Vitor, seleção brasileira. E eu assim via eles todos os dias, sabe? Aquilo que era um sonho distante. Eu comecei a ver todos os dias. Meu sonho era conhecer o Ronaldinho Gaúcho, quando eu estava na base do Atlético. E eu conheci. Olha aí. Então aquilo que era distante mediante a minha realidade se tornou cotidiano. Olha que legal. E aqui eu quero abrir um parênteses e aplicar sobre a vida de alguém que está assistindo esse podcast. Aquele sonho que parece distante na tua vida. Aquele sonho que parece impossível sobre a tua história. Lucas 1, versículo 37 diz: para Deus nada é impossível. Eu quero liberar sobre a sua vida. O que era distante da tua vida vai se tornar cotidiano na tua história. Aleluia, Deus. Você vai viver promessas do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Glória a Deus. E sabe, pastor Alexandre, eu sofri muito, porque é muito bom você fazer aquilo que você gosta, mas os bastidores que ninguém conta. E eu me lembro que do Atlético eu tive uma passagem pelo Flamengo, Volta Redonda do Rio de Janeiro. E de lá Deus abriu as portas para mim, para uma passagem, né, no Japão, para o Vegalta Sendai. No Japão Deus me levou para aqui para os Estados Unidos há 9 anos atrás, para o Avalanche da Califórnia, cidade de Fontana, do lado de Los Angeles. De lá Deus me levou para Alemanha, Guatemala. E o que fez eu parar de jogar? Eu tinha uma carreira muito promissora, eu joguei com grandes nomes do futebol brasileiro, que está até hoje na atualidade. E o que me fez parar? Eu me lembro desde quando eu era novo, que Deus falou que eu ia parar no auge e voltar pregando a palavra dele. E nos clubes que eu estava, todo mundo falava para mim, falava assim: você não vai ser um jogador de nome, você vai ser um pastor de nome. Aleluia. Porque eu fazia célula nos clubes, cara, e Deus me tomava em revelação, me tomava em profecia, me tomava para ser usado nas curas, e aquilo impactava quem estava do meu lado. Só que eu sempre quis fugir, pastor Alexandre. Sabe quando você quer viver a tua vontade, o teu querer? E quando eu estava na Guatemala, meu último país, eu peguei uma infecção, fui para o hospital, fiquei muito fraco. E aí eu fiz uma oração a Deus. Eu falei que Deus, se Ele me tirasse vivo, eu ia parar de jogar futebol, ia fazer somente a obra dele. Aleluia, Deus. E isso me faz lembrar de Jó, né? Jó 42, versículo 2, ele declara e afirma, ele fala: bem sei eu que tudo o Senhor pode e nenhum dos teus propósitos Aleluia, Deus. poderão ser frustrados. Hoje eu entendo que tudo fazia parte de um propósito de Deus para me fortalecer, para me forjar e para mim ter o que eu estou falando aqui hoje, que é um testemunho. Aleluia. Eu quero falar sobre a sua vida. As dores que você passa hoje não têm o poder de te matar. Vai gerar um testemunho de milagre amanhã sobre a tua história. Aleluia, Deus. Que maravilha.
E eu me lembro que lá, depois que eu fiz essa oração do hospital, eu internado, eu falei, Deus, se o Senhor me arrancar vivo daqui, eu abandono o futebol e faço somente a tua obra a partir de hoje. Aleluia, Deus. E Deus, pela graça, comecei a melhorar. Cidade de Mazatanengo, na Guatemala, eu fui numa igreja lá. Lá Deus usou o pastor para falar comigo. Vi a oração que você fez dentro daquele hospital. E eu te digo, vou te tirar dessa nação, vou te levar para o Brasil e vou te tornar um grande profeta na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Eu renunciei tudo, pastor Alexandre. Contratos, patrocínios, por causa de um propósito que eu fiz com Deus. O que me fez parar de jogar futebol não foi a falta de oportunidade, falta de clube não, porque isso eu tinha muito. Mas foi um propósito que eu fiz com Deus. Isso me faz entender que sempre quando Deus nos chama, primeiro Ele quer de nós uma renúncia. Aleluia, Deus. Perceba quando Deus chamou Abraão, pastor Alexandre. Primeira coisa que Deus fala para Abraão é o quê? Sai do meio da tua família. Ou seja, renuncia. Ninguém quer estar longe de família. Ele falou, sai do meio da parentela. E para mim ver o que eu vivo hoje em Deus, precisaria eu renunciar àquilo que eu mais amava, que era o futebol. Aleluia. E eu libero sobre a sua vida. Eu não sei o que te prende hoje. Eu não sei o que te fere hoje. Mas o meu Deus que mudou a minha vida está mandando te falar. Se você renunciar, você viverá grandes promessas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Forte. E foi isso que Deus fez na minha vida, sabe? Muitos me chamaram de louco na época, pastor. Você é louco! Vai parar de jogar futebol, é sua vida. E eu falo assim, cara, por onde eu passo. Quando eu jogava uma partida de futebol, eu perdi um jogo, eu ficava revoltado, irado, não conseguia dormir. Mas Deus mudou minha história. E hoje eu jogo por um exército que nunca perdeu uma guerra e uma batalha. Nunca empata, né? Nunca empata. Então essa é a minha maior alegria. É estar servindo o reino, entender de onde ele me tirou. Oh, Deus. E o que ele está fazendo na minha vida, na minha história. E hoje eu estou aqui na América, em Boston, qual a cidade? Medford, falando que Jesus é bom e o adversário não presta, pastor Alexandre. Glória a Deus. É importante, né? O Evangelho de Jesus Cristo é renúncia, né? Renúncia. E quando você estava falando sobre futebol, eu lembrei que na minha época, quando foi a época que estava saindo, né, daquele sistema religioso, Sim. que era um jugo muito pesado. Então o meu pastor colocava os obreiros, os irmãos de banco porque jogava bola. Então, como você lidou nessa situação que você falou que cresceu no berço evangélico, né? E felizmente, o único exército que se ataca a si próprio é a igreja. Né? O ser humano em si próprio que está dentro da igreja, ele se ataca muito com as ofensas, com olhares, julgamentos, palavras. E como você lidou nessa situação, sendo um jogador e estando na igreja? Ou a sua igreja permitia, como que era? Boa pergunta. Eu passei muito julgamento. Olha aí, ó. Eu me lembro um dia que um pastor falou na minha cara, é pecado jogar futebol. Você vai morrer e vai para o inferno. E eu muito jovem, novo naquela época, 13 anos, Deus me deu uma sabedoria tão grande ali para falar com ele. Eu falei, pastor, com todo respeito e humildade, por que é pecado jogar futebol? Porque eu vi num sistema assim religioso também. Respeito, sabe? E deixo bem claro para você, se você está debaixo de uma liderança, de uma igreja, de uma doutrina que não permite você jogar futebol e você está nessa doutrina, obedeça. Se você está debaixo de um ministério que não permite você usar bermuda, não use. Mas cada um tem uma visão, cada igreja tem uma visão, tem um sistema. Concorda comigo, pastor Alexandre? Sim. Mas o pastor um dia me afrontou dessa forma. E eu fiz essa pergunta para ele, pastor Alexandre. Eu falei, por que é pecado jogar futebol? Porque na minha mente é um esporte como qualquer um outro e uma forma de trabalho como qualquer um outro. Sim. Ele falou, porque não foi Deus que fez a bola. Eu olhei assim para ele. Eu falei, sério, pastor, é pecado porque não foi Deus que fez a bola, foi o homem. Meu Deus do Aí céu. eu falei para ele, por que você anda de carro? Não foi Deus que fez o carro? É sério, eu falei, foi Deus que fez o carro, com todo respeito. Não foi Deus que fez a moto. Foi mãos humanas que fez isso. A roupa. Aí eu falei, pastor, de verdade, não julgue para você não ser julgado, cara. Porque eu estou vivendo um sonho, aquilo que Deus falou que eu ia viver. Entende? Ele ficou em silêncio na hora. Ele falou, nos vemos no dia do julgamento final. Meu Deus. E a coisa mais linda, passou anos e anos. Eu estou ministrando em uma Assembleia de Deus próximo da minha cidade. Enquanto eu estou no altar, quem é que está recebendo a palavra? Pastor. O mesmo que falou que era pecado jogar futebol.
É forte, né? E eu contei meu testemunho que ele fez na minha vida e que hoje eu sou um pregador de excelência na presença de É Deus. muito forte. Então, aquela palavra que ele lançou na minha vida poderia ter me matado, Sim, poderia sim. ter feito eu não viver aquilo que Deus queria que eu vivesse para ter um testemunho hoje para contar. E você não poderia ser um jogador de futebol hoje, Sim, poderia estar nas drogas, sim, poderia estar na o prostituição, tráfico, poderia estar virado um mendigo, que aconteceu com muitos sim, jovens. sim. Então, além de tentar frustrar seus sonhos, não teve sabedoria para te edificar e nem te ensinar o caminho E aplicar na verdadeiramente. minha vida, cara. Então, felizmente, eu conheço pessoas até hoje que não pisam mais na igreja por falta de maturidade, de palavra, ensinamento da verdade, né? Porque existe doutrina, existe castigo do homem e o castigo de Deus e a lei do homem, né? Sim. Totalmente diferente, costumes. Então, é uma coisa assim, muito interessante de ser aplicado. Isso é muito forte, pastor Alexandre. Tem muitas pessoas que estão feridas dentro das igrejas Sim, muitas. por palavras mal colocadas, por líderes que não têm uma visão do reino, sabe? Eles colocam dogmas humanos como se fossem mandamentos bíblicos. E dogmas humanos são costumes humanos, não são mandamentos bíblicos. Então tem muita gente que você fala a palavra igreja. Cara, eu tinha uma amiga daqui da América. Quando eu joguei aqui, uma grande amiga, acompanhava meus jogos. E quando ela viu que Deus me tirou do futebol e me tornou um pregador da palavra, ela falou, deixando de ser sua amiga em 1, 2, 3. Sério, Diante de Deus, ela falou isso comigo, cara. felizmente, Não sei o que gerou ela ter raiva de igreja, raiva do sistema cristão, religioso, mas ela deixou de ser minha amiga, cara. Uma amizade de anos deixou de ser minha amiga porque eu decidi ser um pregador do evangelho. infelizmente, a igreja, não a igreja, né? As Mas o pessoas. ser humano. A gente observa que existiu dois pastores que fez a diferença nessa terra. O primeiro pastor, que a Bíblia relata, ele fez tanto milagre, que a própria Bíblia diz que nem outro homem, além de Moisés, ia viver tanto milagre. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele povo contemplou as 10 pragas, contemplou as mãos fortes de Deus tirando do Egito, saindo diante do Mar Vermelho, vendo as torres de água diante do Mar Vermelho, Faraó sendo enterrado diante da água. Sim. E mesmo assim aquele povo só sabia o que? Murmurar, questionar, reclamar. E a Bíblia diz que o caminho que eles caminhavam, ninguém conseguia passar um dia. E eles passaram 40 anos. Não faltou água, não faltou pão, Glória não faltou a Deus. cordona. O povo tinha tudo. As roupas não se envelhecia, a sandália não estragava, e mesmo assim o povo murmurava. Então você observa que, mesmo que tinha um grande homem de Deus, um homem que tinha muita inteligência nessa terra, um homem que tinha muita presença do Senhor na vida dele, o povo ainda só sabia murmurar e questionar e reclamar. Então o ser humano em si próprio, ele faz isso. O homem em si próprio pode estar comendo pão, pode estar bebendo da água, pode ter um bom homem de Deus guiando, sempre vai ter reclamação, murmuração, briga no grupo, porque a Bíblia diz que aquele povo, ele estava adorando outros deuses, né? O povo estava caçando outro líder para voltar para o Egito. Então, essas coisas acabam trazendo o quê? Cansaço, impedimento, opressão. Verdade. E a Bíblia diz que por causa desse povo, Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Por causa desse povo. Deus queria matar o povo. E Moisés falou assim, Deus, se o Senhor matar esse povo, arranca o meu nome do livro da vida. O povo não entrou na terra prometida, né? O povo Sim. não entrou. Mas esse povo também não deixou de morrer, morreu no deserto. Porque tem pessoas que atrapalham o agir de Deus na minha vida. Tem pessoas que atrapalham o agir de Deus na sua vida, sabia, pastor? É verdade. Tem pessoas que atrapalham a promessa de Deus sobre a tua vida. Que nem esse pastor. Poderia o quê? Atrapalhar a promessa de Deus sobre a sua vida. Sim. Se você não tivesse jogado futebol, você não teria o visto americano, você não teria o visto japonês, você não teria o visto da Europa. Verdade. Então, todos esses canais que Deus te abriu, as portas que Deus abriu, hoje você está indo para fazer algo de Deus. Foi promessa. É porque as promessas de Deus nunca apontam para o nosso passado. Eu costumo Deus. dizer que o profético, ele nunca aponta para o passado, mas sempre aponta para o futuro. Talvez aquilo que Deus está fazendo hoje a gente não entende, mas o futuro que ele projetou
já faz conexão com aquilo que a gente está vivendo hoje. Olha aí, ó. E quando você fala de Moisés é muito forte, porque Moisés foi um grande líder, Moisés ele foi um grande profeta, um grande servo do Senhor, sabe? Através dele, Deus fez sinais inimagináveis. E olha o que ele passou. Ingratidão, decepção. Tentaram tomar a cadeira dele, que Deus deu para ele. Meu Deus. Lembra de Corá, Datã e Abirão? Sim. Deus também fala com a gente, não é só com Moisés, não. Deus também fala conosco, ou seja, eles queriam se colocar na mesma posição e patamar do que Moisés. Pode ser. Mas nunca pagaram o preço que ele pagou. Vou repetir. Eles quiseram Seria forte, hein? se colocar no mesmo patamar do que Moisés, Corá, Datã e Abirão. Só que nunca pagaram o preço que Moisés pagou. Tem pessoas que é assim, nunca construíram nada e quer ter o resultado de quem já construiu. E aí que nasce a inveja. Porque eles não constroem e tá vendo alguém construindo. E tá dizendo, eu também quero. Quer a conquista, mas não quer o choro. Olha aí, ó. Quer a conquista, mas não quer as lágrimas. Então deixa um conselho para você que está ouvindo esse podcast, esse bate-papo com o pastor Alexandre. Não dê ouvidos a pessoas que nunca te ajudaram a construir nada. Tem pessoas que só vão te criticar. Você crescendo na vida, vão te criticar. Você perdendo na vida, vão te criticar. Então continua fazendo aquilo que Deus determinou sobre o teu coração. É muito forte, pastor Alexandre. Dá pra você ver. 3 pontos que eu acho lindo de Moisés. O primeiro ponto, que ele cresceu no palácio. Forte. Né? O segundo ponto, que ele matou o egípcio. Forte. E o terceiro ponto, ele teve que voltar na sua origem, na sua casa, para tirar aquele povo. Meu Deus. Correu o risco de vida, renunciou a um palácio. Meu Deus. Renunciou. Ele poderia ser o príncipe do Egito. Sim. Ele poderia reinar sobre o Egito. Sim. Mas ele renunciou tudo isso para um chamado. Verdade. É muito forte. O povo não consegue entender a dor que você sofre. O povo não consegue entender a lágrima que você Verdade. rola. O povo não sabe entender as tristezas que você engole sozinho. Um líder, infelizmente, você passa presidente, Sim. eu também sou. Então, um líder, ele não consegue expressar o que sente verdadeiramente. Porque ele começa a falar um A, o povo já entende um alfabeto totalmente errado e acaba contigo. Verdade. Olha, você vê Moisés. Moisés sofrendo, padecendo, renunciou à riqueza para caminhar num deserto e o povo está dizendo, vamos levantar outro líder. Meu Deus. Vamos levantar outro líder e vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. O homem sofreu, padeceu, carregou um povo rebelde, um povo tormentado, cheio de tristeza na alma. E Moisés dizendo, Senhor, tem misericórdia deles. Meu Deus. Batendo de frente até com o próprio Deus, dizendo, você não mata eles, não. E o que o povo fez com Moisés? Fez que ele perdesse o direito de entrar na Terra Prometida. É muito sério isso. Tem pessoas, pastor, que Deus vai colocando limite na nossa vida. Meu Deus. Tem pessoas que é tanto impedimento, tanta barreira. Você só chega perto dele, o que ele só sabe fazer é fazer fofoca, só sabe falar da vida dos outros, só sabe murmurar e questionar e colocar defeito em você próprio. Tem ou não tem pessoas assim? Sim. E essas pessoas faz você ficar cansado, abatido, angustiado, deprimido. Essas pessoas impedem você viver as promessas de Deus. Porque muitas pessoas conseguem ver a sua dor, mas não conseguem entender a sua dor. É diferente. Ver, entender. Tem uma frase que eu carrego comigo, que é nunca se abater com críticas e nem se iludir com elogios. Forte. Para nós que somos líderes ministeriais, líderes de igreja, pastores, as pessoas vêm até a gente caído, não generalizando, porque tem muita gente que é grato. Sim, sim. É grato à oração que a gente faz, é grato àquilo que a gente representa para elas. Mas tem um grupinho aí que eu falo que é muito complicado, porque eles vêm, te abraçam hoje, falam que te amam hoje, que estão com você até o fim. Mas os mesmos que falam que te amam hoje são os mesmos que depois vão te criticar e falar mal de você lá fora. Eu costumo dizer que gratidão revela caráter. Então tem muita gente mau caráter dentro das igrejas que não sabe o que é ter gratidão. Forte. Não sabe o que é ter reconhecimento. Sabe? Quando você tá mal, que o pastor ora por você, você se levanta,
Você tem que ter gratidão a Deus e ao teu líder. Hoje em dia não. As pessoas recebem o milagre, recebem a cura, recebem o amadurecimento espiritual. Daqui a pouco eles saem do templo da casa de Deus. Já se achando, dizendo, agora eu posso caminhar sozinho. Verdade. Agora eu tô grande, agora eu consigo também. Ou então quer arrumar outro líder para ficar no seu lugar. É. Não, meu pastor está fora da direção. Acabou, Vou colocar outro. acabou, vou colocar Ele outro. está errado, vou colocar outro. E não entende que quem Deus colocou para conduzir o rebanho não é você, é o líder. Esquece quem tirou ele do Egito. O povo esquece esse rápido. Esquece. O povo no Egito. Que saudade dos pepinos, das cebolas, dos alhos porós. 430 anos sofrendo O massa de povo barro. no deserto, lembrando da comida do Egito. Escute isso. É forte, isso aí é muito forte. Que saudade dos pepinos, das cebolas, dos alhos porós. Eles estavam no deserto, Deus enviando maná do céu, Deus enviando cordonizas do céu, água, Deus fazendo brotar da rocha, e eles com saudade da comida do Egito. Perceba que cebola, pepino, alho só dá lá embaixo, na terra. Só que o que Deus estava levando eles, para o destino que Deus estava levando eles, não tinha nada da terra. Tudo que descia era do céu. Meu Deus. E o povo não estava reconhecendo. Então tem líderes que Deus coloca na tua vida que é do céu para a tua história. Tem amizade que Deus coloca no teu caminho que é do céu para a tua vida. Agora quem tem que valorizar, quem tem que decidir valorizar ou não, é você. É desse jeito, pastor Alexandre. Forte. Muito forte isso, muito forte. Então, o que nós devemos fazer para lidar com essa situação e seguir em frente? Por exemplo, eu conheço pessoas, né, hoje, amigos meus, Sim, que batizaram comigo, sim, dirigiram igreja, pregaram a palavra. Então, por causa da ingratidão, por causa dos levantes, sim. por causa das porradas da vida, né? Eles acabaram se afastando do caminho do Senhor, Sim. do caminho do Senhor. Hoje já não prega mais, hoje se encontra nas drogas, Meu Deus. porque não conseguiu ter aquele pulso firme, né? Eu já fui caluniado, já fui humilhado, já fui rejeitado, já inventaram calúnia de meu nome. Sim. Até hoje inventa. Sim, Fala mal de mim. Então, eu sei que isso aqui dói demais. sim, Você receber palavras que você não fez nada, sim. né? Palavras que você não cometeu aquilo e fala que você cometeu. Então, isso machuca. Mas tem pessoas que quando recebe, para de pregar, para de cantar, se afasta do caminho do Senhor, se entrega nas drogas. Aí tem pessoas que faz essas pessoas se afastar do caminho do Senhor, aí fala ainda, julgando ainda. Olha lá. Caiu, Pecou. pecou. Olha, ó, isso que ele estava querendo. É isso que ele estava querendo já há muito tempo. Sempre foi assim. Sempre foi assim, só revelou quem ele é. Mas não é. Jesus deixou 99 ovelhas e foi atrás de quantos? Uma. Jesus falou do bom samaritano, que havia um homem machucado no caminho, que alguns ladrões tinham batido, roubado ele. Sim. O sacerdote passou e não ajudou. O levita passou e não ajudou. Aí veio um samaritano, de outra religião, que não era conhecido como que servia a Deus. Sim. Pegou esse homem, levou pro médico, pagou tudo, levou pro hotel e fez aquilo que o sacerdote não fez e o levita não fez. Pastor Alexandre, isso é muito forte, sabe? Lidar com perseguições, com dores é muito difícil. Mas nós encontramos uma resposta. Por que isso acontece na palavra de Deus? Quando Jesus ele é lançado sobre aquele sepulcro, os soldados estão guardando aquele sepulcro para que ele não saísse de lá ou os fanáticos não fossem tomar o seu corpo. E no meio disso, a Bíblia diz que Jesus ele ressuscita. E os soldados vão ter aquela visão. Sim. Os soldados voltam contando no palácio o que eles viram, dizendo verdadeiramente Cristo ressuscitou dentre os mortos. E sabe o que acontece, povo de Deus? Os líderes religiosos daquela época, sabe o que falam? Fiquem calados. Vocês não vão contar a verdade. Nós vamos subornar vocês dinheiro para que vocês falem que foram os fanáticos que tomaram o corpo de Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Que por inveja, apóstolo Alexandre, eles fizeram isso. Olha aí. Então, a resposta que eu encontro para cada calúnia, para cada difamação, para cada palavra mentirosa ao seu respeito, ao meu respeito, é que simplesmente eles sentem inveja. Por quê? Porque eles não têm o resultado que a gente tem, pastor Alexandre. Forte. Eles não conquistaram o que a gente conquistou. E isso gera incômodo, gera inveja.
Os soldados sabiam que Jesus tinha ressuscitado e contaram, mas o dinheiro comprou eles. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Nada nesse mundo vai ter o poder de comprar o teu caráter. Aleluia, Deus. Nada nesse mundo vai ter o poder de comprar a tua fidelidade, porque você já foi comprado naquela cruz do Calvário com o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. É o sangue do Cordeiro. Então, pastor Alexandre, essas pessoas se levantam por inveja. Sabe, eles sabem que você não é o que eles estão dizendo. Eles sabem que você não é o que eles estão falando, mas eles querem derrubar. Por quê? Porque eles não conseguem avançar. E quem não avança não quer que os outros avancem. Quem não vence não quer que os outros vencem. Então eu aprendi a lidar com isso, que se o próprio Jesus passou por isso, eu não sou melhor do que ele para não passar também. Então eu encontro refrigério em Cristo Jesus. Eu encontro força em Cristo Jesus. Porque dói a dor da traição, a dor da falsidade, a dor da bajulação. Por exemplo, tem pessoas, pastor Alexandre, que só vão ser seu amigo enquanto você tiver algo para extrair para eles. O dia que a fonte secar, acabou. Acabou. Vira as costas para você, só estão por interesse. E eu passo muito isso na minha vida. Tem pessoas que só estão do meu lado por causa de interesse, sabe? Pastores que infelizmente só nos ligam por causa de agenda. Sabe, por semana no Brasil é mais de 10 pastores que me ligam, me recebe na tua igreja, mas o foco não é o reino, o foco é dinheiro. Verdade, verdade. Recebe alguém dar uma oferta para você ver o que eles falam de você. Desse jeito. Eu entendo que todo pregador, todo pastor, todo missionário merece ser honrado por Deus como oferta missionária. Eu entendo. Vai ter pessoas que eles só ficam atrás de você por causa disso. E às vezes minhas orações é: Deus, apresente seus verdadeiros amigos, Pai, que vão me ligar para orar pela minha vida, que vão me ligar para saber como é que eu tô. Isso faz a diferença. Total diferença. Quero te dar um abraço, pastor. Como Dizer você que você tá? é especial. Como é que você tá? Então, nesse meio cristão, eu sinto muito falta disso. Eu vejo muito interesse, uma troca de interesse, sabe? Se você não tiver nada para oferecer, o seu telefone nem toca. Nem toca. Quer um exemplo? Eu aqui na América, estou aqui pregando, sendo instrumento de Deus, profeta de Deus. A vida aqui não para, o Senhor cumpriu a minha rotina, o Senhor viu as igrejas, as viagens. E aí tem muitas pessoas que eu não consigo responder. Aí você fala: o pastor está soberbo, o pastor está metido e não sabe o processo que a gente passa aqui, pastor Alexandre. Sabe? E fora os que ligam pedindo as coisas. Me manda isso, me traz isso, faz isso, sabe? E nem se preocupe em saber como é que você Isso tá, dói, cara. dói, pastor? Dói demais, dói demais. Porque quando eu vim pra América mesmo, a maioria das pessoas que me ligavam só pra pedir dinheiro. É desse jeito. Pedir dinheiro. Mas não soube o dia que eu fiquei na prova, o dia que eu passei mal, o dia que eu senti frio. Não soube a trajetória pra me estar aqui hoje. Nunca ninguém... Alguém já me perguntou, né? Mas é difícil alguém no Brasil perguntar como você tá. Eu vi que você tá mal, tá tudo bem? Tem vezes que a gente nem quer muita coisa. Só querer, assim, ter aquela palavra que tá trazendo, assim, ó, preocupação com você. Não é verdade? Todo respeito, tem horas que eu não tenho nem vontade de pegar no meu celular, porque Verdade. cada hora que você pega é uma novidade, é um tipo de mensagem não para te colocar pro alto, mas é para lhe derrubar. Tem pessoas que elas são especialistas em querer deixar você mal. É forte, hein? São especialistas em querer deixar você mal. A hora que você abre a mensagem é como se fosse uma facada no coração. É desse jeito. Que tem palavras que são piores do que uma facada, pastor Alexandre. Então, eu tenho aprendido a limitar o acesso de pessoas na minha vida. Limitar. Tem pessoas que não podem ter acesso às nossas conquistas, à nossa vida, porque se tiver, vai querer derrubar. E vai invejar aquilo que você está conquistando. É forte. Então, o próprio Jesus passa por isso. Né? Eu Sim. falei, 2 pastores, o segundo era Jesus, né? Sim. Jesus foi o pastor perfeito. Perfeito. E Moisés foi o pastor que mais viveu o milagre. E Jesus foi o pastor perfeito. Uma grande sabedoria, uma grande unção, aonde passava o milagre acontecia. E a Bíblia diz que a igreja dele era imperfeita. Pedro negou ele, cortou a orelha de Malco. O próprio Jesus repreendeu o espírito maligno da vida dele. Sim. Tomé desacreditou quando ele ressuscitou. Sim. Filipe desacreditou quando ele falou que era multiplicar os pão. Então você observa que todos eles teve aquele momento. Um dos momentos que eu acho mais lindo, né, a postura de Jesus, foi quando ele estava na mesa. Forte. A Bíblia diz que ele sabia quem era o traidor. Meu Deus. O traidor estava do lado dele. Beijou ele, beijou ele e ele ficou posturado. Meu Deus. O beijo de Judas não tirou Jesus da postura. Mas o beijo que Judas deu em Jesus
já revelou quem era ele verdadeiramente. Meu Deus. Então Judas beijou Jesus. Jesus disse, pode fazer o que você quer fazer. Jesus ficou na mesma situação. Ele não moveu, não se levantou, não se virou, não ficou tormentado. Judas mesmo se envenenou no seu próprio veneno. Tem pessoas que estão nos assistindo nesse momento que estão vivendo com uma falsidade. Verdade. Tem pessoas que estão nos assistindo agora que estão sentindo a dor da falsidade, Meu Deus. a dor da ingratidão, da pessoa inleal do lado dele. E o Senhor está dizendo para ti, não perca a sua postura. Meu Deus. Não perca a sua postura. Jesus recebeu o beijo, mas o beijo de Judas não tirou Jesus da postura dele. Jesus recebeu o beijo, mas não foi o beijo da falsidade que tirou Jesus da É postura muito dele. forte. Mas foi o beijo que Judas deu que revelou a verdadeira postura dele. Não de apóstolo, mas sim de falso. É muito forte. Então o conselho Aí que a eu gente... só para... Pega que é muito forte, pastor. Tem pessoas, né, que falam bem assim comigo. Não sei se na sua igreja tem isso. Mas fala assim, pastor, na sua igreja a pessoa tá assim, o senhor não tem visão? Pastor, você não pode tratar essa pessoa desse jeito. Muito Você tem que forte. ser mais sério. Tem que cobrar mais. Agora tu imagina, se o próprio Judas, andando com Jesus, caminhando com Jesus, titulado por Jesus sendo apóstolo, vendeu ele, imagine nós. A postura de Judas não foi comovida pelo ensinamento de Jesus. A postura de Judas não foi transformada pela pregação de Jesus. Meu Deus, é muito forte isso. A postura de Judas não foi revelada por Jesus como que ele era verdadeiramente diante da mesa. Jesus não mostrou para os discípulos quem era Judas. É forte, pastor. Jesus não permitiu que Judas se revelasse no meio do povo e não revelou também o pecado de Judas. Então, você está na igreja e com pessoa falsa, não é porque o pastor está fora da visão, não é porque o pastor está falta de unção, é a falta de caráter na vida do ser humano mesmo. Eu também creio isso, pastor Alexandre. A igreja, ela é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Olha aí, ó. A nossa missão como pastores de igreja é instruir mediante a palavra de Deus. Mas se porventura alguém dentro da nossa igreja, dentro do templo da casa de Deus, fizer algo que vai contra a lei, que vai algo contra os mandamentos bíblicos, a gente não é culpado. Não é, ué. Porque cada um vai prestar conta daquilo que faz. Nossa missão como líder é instruir mediante a palavra. Agora, se as pessoas vão querer obedecer ou não, é elas e Deus. E as pessoas querem colocar a culpa, transferir a culpa para o pastor. É verdade. E a gente não tem culpa, cara. A gente está ministrando a palavra, aplicando, ensinando. Mas quem tem que querer também são as pessoas. Muito se fala... Eu vou falar porque o Senhor está ardendo no meu coração para falar dessa forma. Muito se fala hoje em dia só sobre falso profeta, falsos líderes, pastores que se envolvem em escândalos, mas pouco se fala sobre os falsos membros, falsos amigos, isso, hein? sobre as falsas colunas que colocam aquele sonho no coração da liderança. Verdade. Eu vou ajudar. Verdade. Falou eu vou tudo. liberar essa oferta. Eu vou contigo. fazer. Eu tô contigo, pastor. Oi? Eu tô contigo. Eu tô contigo. Não, vamos até o... Daqui a pouco vira as costas para que a gente fosse nada. Nada. Promete não para o homem, mas para Deus. Sim. E não cumprem. Pessoas que Deus usa para liberar uma palavra de destino. A bênção chega, vira as costas. Sabe? Eu costumo dizer que alguém para ligar para um pastor, para chamar ele para o churrasco é de Deus. Tem que ser Deus mesmo que está no controle, porque a maioria só nos ligam para trazer problema. Só problema. É raro alguém contar no tempo de vitória e ligar, pastor, Deus me honrou, vamos para o churrasquinho? Eu quero honrar o Senhor. É raro, pastor. É raro mesmo. Porque as pessoas só ligam para o pastor geralmente quando está passando problemas. Tem exceção. Tem aqueles que é grato, falam, vou honrar o meu pastor, vou dar um presente para ele, vou levar ele para... Mas está raro, pastor. Tá raro. Sabe? Você vai abrir o celular, é só problema. Problema todo dia. Todo dia. E não atende na hora não, para você ver. Misericórdia, sai da igreja. Tá marrento, Fala tá metido. Fala que você perdeu a unção. Eu passei uma situação na minha igreja. Não sei se já aconteceu isso aqui. Nossa igreja no Brasil é uma igreja muito grande, são muitos membros. E eu me lembro de uma situação que duas irmãs estavam cultuando, uma já era membro há um tempo e a outra se membrou recente. E elas tiveram um problema fora a igreja, problema entre elas mesmo. A irmã chegou em mim, porque ela dava um dízimo alto na igreja, e falou, pastor, ou é eu ou é essa irmã na igreja. Eu não fico mais no mesmo ambiente que ela.
Eu falei, como assim, irmã? Aí ela disse assim, se eu sair, todas as pessoas que eu convidei, eu vou fazer sair também. Aí eu falei, irmã, tá achando que é o seu Dinho que sustenta a igreja? Quem sustenta a igreja é Deus. Jesus. A única bandeira que eu tenho que defender aqui não é você nem outra irmã. É a de Cristo Jesus, Cristo crucificado naquela cruz. É essa bandeira que eu tenho que defender, irmã. Então tem pessoas que eles até ajudam, mas querem te manipular, pastor. Querem que você faça tudo o que eles querem. É desse jeito. E eu quero liberar uma palavra para você. Você não é manipulado por pessoas da terra. Você é instruído pela voz que vem do céu sobre a sua vida. Aleluia. É muito forte, pastor Muito Alexandre. forte, muito forte. Então foi muito forte. Então, a dor do chamado, né? A dor da renúncia, a dor da ingratidão é algo que limita nosso corpo. Sim, E tem pessoas que estão assistindo esse podcast que se afastou do caminho do Senhor verdade. por causa que não conseguiu entender o seu chamado. Verdade. Tem pessoa que está assistindo essa live, né, esse podcast, Sim, que não conseguiu ficar diante da igreja por causa de quem? Do irmão mais velho. meu Deus. Tem pessoas que não estão querendo voltar para a igreja por causa do irmão mais velho. O filho pródigo, quando chegou na casa do pai, o que aconteceu? O irmão mais velho estava irritado porque o irmão mais novo tinha voltado. Então você que saiu do caminho do Senhor por causa da ingratidão, por causa da falsidade, o pai está te esperando. Glória a Deus. Ainda que o irmão mais velho que não saiu, não está com o olhar de agradável para a sua vida, o pai está te esperando. A casa não é do irmão, a casa é do pai. Então o Senhor está dizendo para ti, procura ser sarado. Né? E aonde você procura esse saramento? Só na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Estamos aqui nesse final desse podcast e eu quero concluir juntamente com o pastor Vinícius. Eu quero que o pastor Vinícius, né, conclua essa mensagem, né, o que a pessoa precisa para ter atitude para renunciar. Né, o que uma pessoa precisa ter a postura para voltar para a presença do Pai, o que ele necessita fazer para colocar diante da sua vida a vontade do Pai. O conselho que eu deixo para você, que precisa viver algo novo da parte de Deus, e você ainda não consegue renunciar. Não adianta você fazer promessas para Deus e não ter atitude. Eu costumo dizer que tem hora que a gente tem que ser um pouco radical, sabe, pastor Alexandre? A gente sabe aquilo que a gente precisa tirar, que a gente precisa renunciar, e a gente não renuncia. Então a palavra que eu libero para você é tenha atitude mediante a oração. É orar e agir. É orar e ter atitude. Se você quer ter uma vida com Deus verdadeiramente, você sabe onde você precisa ser moldado, você sabe onde você precisa deixar de lado aquilo que você faz, mas falta muita coisa ainda. E uma palavra toda se resume, atitude. Você Forte. ter a atitude de, não, eu quero, eu vou e acabou a partir de hoje. Sabe? Perceba que quando Saulo tem o encontro com Jesus, a vida dele foi mudada naquele momento. Naquele momento, quando Saulo caiu do cavalo e ficou cego e foi para casa da pessoa que recebeu ele, ele ficou cego durante quantos dias? 3 dias. Depois de 3 dias, o que ele foi fazer? Ele já estava enxergando e pregando o evangelho. Aleluia, Deus. Cristo crucificado. Então tem pessoas que falam, eu não vou batizar agora não, que eu não estou preparado, eu não estou preparado para isso. Não é sobre isso. É sobre atitude. Aleluia, Deus. Saulo tem uma atitude depois que ele encontrou Jesus. Qual atitude? Nunca mais vou ser o mesmo. E nunca mais sou o mesmo. E eu libero sobre a tua vida. Tem a atitude de mudar. Vontade de mudar. Porque se você tiver atitude, a partir de hoje, a tua vida nunca mais será a mesma em nome de Aleluia, Jesus. Deus. É forte, pastor. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Você que está ferido, você que está cansado, você que está abatido, o Pai ainda tem um renovo para a tua vida. Jesus passou pela traição, Jesus passou pelo cansaço, Jesus passou pela falsidade, mas Jesus conseguiu cumprir o seu propósito. O Senhor está dizendo ainda que o processo está sendo difícil para ti. Quando acabar esse processo, tem uma promessa de Deus te esperando. E outra coisa para encerrar aqui, pastor. Amém. Tem muitas pessoas que estão sendo levadas por pessoas com a mente influenciada por Satanás. Como o povo. Verdade. Vamos levantar outro líder, vamos sair desse propósito, vamos voltar lá para a terra do Egito. E o povo tá vindo junto. Estava indo junto. Então, saia dessa panelinha.
Porque quando Jesus voltar, tu vai pro inferno, meu irmão. Sai dessa mesa. Vai sair dessa mesa. E outra coisa, quem planta, colhe. Meu Deus. Você está plantando falsidade contra a sua liderança, tu vai colher. Verdade. Você que está trazendo fofoca contra as pessoas, tu vai ser fofocado, meu irmão. Então, hoje o assunto é o irmão, mas amanhã o assunto vai ser você. Meu Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Estamos aqui encerrando, estou muito feliz. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão assistindo essa live. Daqui a pouco nós vamos estar editando esse vídeo, vou estar colocando no YouTube. Então você que pode, né, compartilhar, compartilha. Você que pode curtir, curte. Deixe um comentário. E eu acredito que através dessa mensagem que o pastor Vinícius trouxe aqui, foi algo que edificou sua vida, edificou minha vida, pastor. Glória a Deus. Edificou minha vida, tá? Deus abençoe sua vida. Sabe que você é meu amigo, meu irmão. E eu sei que Deus vai fazer algo muito maior ainda que nós temos feito diante dessa terra. Amém. Eu acredito que Deus tem algo muito melhor para a nossa vida. Amém? Pastor Tamo Alexandre, você é um canal de Deus, louva a Deus, um grande amigo que Deus apresentou essa nação. E pode ter certeza que as minhas orações e a minha vontade sobre a tua vida é para que Deus continue cumprindo o propósito de Deus na sua história. Aleluia. Não para por causa de pessoas que não têm caráter, que não têm visão, que não têm nada a agregar sobre a sua vida. Deus vai sempre colocar pessoas direcionadas para você viver a chamada dele verdadeiramente. Que o mesmo Deus que tirou Davi por detrás das malhadas, tirou Davi de uma terra onde ninguém queria estar e colocou ele para ser rei em Israel, é o mesmo Deus também que vai te colocar em lugares Aleluia, grandes. Deus. Tá Eu bom? creio. Toma posse. Tamo Deus junto. é contigo. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida do varão valoroso aí que David, tá. Deus abençoe, do David David. aí que tá aqui acompanhando com a gente. Nosso cameraman. É o cameraman, que o céu Glória a te Deus. honre e faz coisa grande sobre a tua vida, tá bom, amigo? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.